Olá pessoal, aqui é o Paulo Ramos, mais um vídeo desse canal. E eu peço para que vocês dêem uma olhada aqui nos links na descrição, onde tem o meu site e o meu blog, onde fica escrito toda a teoria que eu falo um pouco a respeito nesses vídeos, organizadinho, direitinho. E também tem os links para minhas mídias sociais. E por falar em mídias sociais, eu vou falar hoje sobre a imprensa. Vamos fazer um apanhado geral, assim, que nós estamos passando por um período de mudança, onde o que é apresentado na grande mídia é contestado, é desmentido pela internet. Cada pessoa virou seu próprio veículo de informação, de comunicação. Então, muita gente critica isso, eu acho excelente, embora tenha muita besteira, muita mentira, muita distorção nesses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, nas redes sociais, há muita briga, muita discussão, e 90% é bobagem. Na mídia tradicional também é assim. Nós tivemos alguns casos, só para ilustrar aqui, em 2016, 2017, que eu acho que foi 2016, que o Brasil estava começando a se recuperar após o impeachment da Dilma, e um jornalista botou no seu blog que o Michel Temer tinha confessado a amigos que iria renunciar. Aquilo quebrou a economia do Brasil, e era uma mentira. Até hoje, ele é o presidente. Outra coisa que apareceu também na Folha de São Paulo agora nas eleições, uma matéria de uma jornalista identificada com a esquerda. Ela fez uma matéria falando sobre o disparo, o patrocínio de mensagens do WhatsApp, o disparo patrocinado por empresas contra o Haddad, disseminando fake news. Não apresentou uma prova, um depoimento, nada. Então, isso aí derruba a credibilidade das pessoas, né? Dos jornalistas em si. Então, o pessoal não segue muito o que aparece na mídia tradicional. Por conta disso, houve uma pressão de alguns órgãos de mídia para que o Google, que é dono do YouTube e de alguns blogs, e principalmente Facebook, cujo dono, Mark Zuckerberg, também é dono do Instagram e do próprio WhatsApp, houve uma pressão para que se derrubasse páginas e tudo assim, porque o pessoal se organiza para trocar informações. Isso é muito bom, por mais que seja mentira ou bobagem ou seja uma visão equivocada. As pessoas conversarem e dialogarem sobre isso é muito bom, porque o outro lado vai reagir e apresentar outras provas, outra visão de mundo, e isso é uma democracia, faz o conhecimento girar, não depender de apenas alguns veículos de mídia, como acontece naturalmente. Mas vamos voltar no tempo e entender como surgiu a imprensa no Brasil. Surgiu basicamente na época de Dom João VI, né? Que usava da mídia para se comunicar com o povo. Os jornais vindos do governo ou favoráveis ao governo. Surgiram os jornais que eram contra, então o pessoal usava os jornais para lavar roupa suja. Existiam informações, claro que existiam, até porque os debates eram em cima das informações, mas eram direcionados. Tinham um lado, tinham tendência. Jornais liberais, jornais conservadores, na época do Império. Então, a função da mídia era essa: debater, lavar roupa suja. Depois de determinado período da história, ousou-se alegar que o jornalista é aquele que buscava a verdade, e esse era o objetivo, a verdade dos fatos. Portanto, a imprensa deveria ser isenta.
Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Olha, ninguém pode acreditar numa coisa dessa. É palhaçada. Jornalismo, sendo empresas grandes que necessitam de grandes patrocínios para manter os profissionais, a estrutura, elas vão ter lado, sempre. Sempre vão ter lado. Nos Estados Unidos, por exemplo, há claramente aqueles grupos como o CNN, o Washington Post, New York Times e algumas rádios que direcionam as opiniões, as reportagens para o lado do Partido dos Liberals, que seria o Partido Democrata. Por outro lado, a Fox News, algumas empresas de rádio, elas já são contrárias. Elas contestam o ponto de vista desses órgãos mais conhecidos e se assemelham mais às suas ideias aos republicanos, aos conservadores. Então tem lado. E o povo escolhe. Vai acreditar no lado democrata, no lado republicano, na Fox News ou no New York Times. Não importa. Importante que tenha esse posicionamento. Aqui no Brasil, a falsa predisposição à isenção. Não existe isenção. Não existe isso. Quando você dá uma notícia, você faz um comentário, você está expondo o seu ponto de vista, a sua visão, o que você está vendo, o que você acha daquilo. Nem tudo é mentira, e muito pelo contrário, mas a maioria também não é verdade. Ou é uma meia-verdade, ou é uma distorção, ou é um direcionamento. Por isso que as pessoas optaram por esses grupos de WhatsApp, páginas da internet, blogs, e estão muito vigilantes. Quando aparece uma notícia meio estranha que chama muita atenção, pouco tempo depois pulula na internet opiniões das mais variadas em cima disso. E isso é bom porque as pessoas estão pensando, estão refletindo a respeito daquilo ali. E muitos foram pegos por causa disso, como eu falei. O pessoal irresponsavelmente joga a notícia no ar e acabou. Então eu peguei assim, alguns pontos que eu vejo assim ao longo dos meus 40 anos nos noticiários, principalmente dos jornalistas. Primeiro, a burrice. Eles são burros. Eles são idiotas. Eles acham que eles são a notícia. São mais importantes do que os fatos. Tá? Isso aí é... E eles não demonstram nenhuma capacidade de raciocínio, eles são incoerentes. A maioria deles. Pelo menos da nova geração. Assim. A empáfia. É o lance de achar que, como eles têm o microfone e o espaço nas redações, eles é quem dizem o que é verdade e o que é mentira. E não importa a opinião dos outros. Então isso é um pecado horrível. Irresponsabilidade. É aquilo que eu falei aqui. Jogar uma notícia só por jogar, para atender algum critério ideológico ou o desejo de alguém e não se comprovar. Sem comprovação nenhuma, sem checar a fonte primária, sem nada. Isso é patético, é muita irresponsabilidade, mas temos muito disso na nossa mídia. Descolamento da realidade. É quando as pessoas não falam aquilo que tem nas ruas ou em determinados grupos e tal. Elas falam a verdade da mídia. Alguém bota uma notícia e eles comentam em cima daquilo ali. E aquilo ali é a pauta, não o que está acontecendo na verdade. São profissionais de imprensa que ficam um atacando o outro, discordando do outro, vivendo aquele mundinho, e o resto é plateia. É completo entretenimento, não tem nada de jornalismo. Né? E a covardia. É quando as pessoas fazem queima de reputação. Né? Batem, fazem matérias porque não concordam com a opinião daquela pessoa, dos pontos de vista, e destroem. Muitas vezes são compradas, matérias compradas. Tem uma revista que o pessoal não quis falar aí, rolou alguns boatos,
não quis falar, mas eu vou falar aqui, não tem problema nenhum. Porque a revista Veja, do Grupo Abril, que está com sérios problemas financeiros, está demitindo todo mundo, nos bastidores diz que recebeu 600 mil reais durante a eleição para fazer matérias atacando o Bolsonaro. Então isso aí vazou, muita gente comentou e tá lá na imprensa. Tá? Então essa covardia reflete outra coisa que é bem clara, que é o mau caratismo. É fazer as coisas erradas sabendo que é errado em benefício próprio. Criar uma sequência, uma estrutura de notícias, de blogs, de postagens que sejam mentiras para comprovar outras mentiras e assim vai. Então, por isso que as pessoas estão optando pelas redes sociais e por outros veículos e estão abandonando a grande mídia. Por isso que a editora Abril está falindo, as revistas estão falindo, as grandes livrarias como Saraiva e Cultura estão com problemas financeiros. Por causa disso, ninguém aguenta mais esse direcionamento, independente da opinião pessoal de cada um. Então é mais ou menos isso aí. Espero que curtam o vídeo. Se gostaram, se não gostaram, dê um dislike, normal, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até lá.